Você tinha que lembrar, esse jogo eu fiquei muito mal nesse jogo. Você jogou esse jogo? Não tava no Flamengo, mas pô, não acreditei. É. Foi Porque foi festa, despedida. Quanto foi o jogo? 3x0? Foi 4x2 na ida e 3x0 no Maracanã. 3x0 Pan-Americana, despedida. E eu fiquei tão chateado. 2x0 não servia, porque pelo gol marcado fora de casa dava Flamengo. 4x2. Tinha que ser 3, né? Então, e a única vez nos últimos 20 anos que um time perde em casa por 2 gols de diferença na Libertadores e reverte. Por isso que é para animar o Flamengo, ó. Ele já sofreu isso, pode ser ele agora o protagonista de uma quebra de tabu. Sei lá, não vai ter festa, não tem despedida de ninguém. O grande malandro é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então... Não tem jeito, não tem jeito. Né? Mas aprende não no armadilha, festa, aquela... Vocês lembram? Era o último jogo do Papai Joel, então foi um oba-oba, né? Foi um oba-oba. É o que aconteceu. E era pra semifinal, era quarta de final, não era? Esse jogo era oitavas. E o Flamengo tinha sido campeão estadual no fim de semana. Antes do jogo, que foi no meio da semana, que aumentou a festa, o oba-oba. Tinha time bom e jogava bem. Sim. E jogava bem. E aí virou tudo pra baixo. Olha como o psicológico no esporte faz a diferença total, né? Total. Por isso que eu acho que o psicológico amanhã, nesse confronto aí Flamengo e Cruzeiro, se tivesse sido 1x0, 0x0, acho que o Flamengo vai entrar um pouco mais solto. Tem nada a perder, Não tem nada a perder, ganhar. Então tá tudo em aberto. Essa que é a chave. Não tem nada a perder, vou lá jogar o futebol. Só posso ganhar. Mas um grande técnico. Fico imaginando os caras do Cruzeiro ouvindo. Pois é. A gente vai estar relaxado. A receita é igual do último jogo contra o Cruzeiro da Campeonato Brasileiro. Agora, faz gol nos primeiros 5 minutos e vamos ver o que vai para com todo respeito. A receita pro Santos hoje, pro Flamengo amanhã. O Eric Faria mandou um toque do Juan, 330 jogos. O Júnior tem 876. Não, eu digo da atualidade. O Juan, com essa volta aí, 330. O Henrique também tem perto de 400 jogos pelo Cruzeiro. Com todo respeito ao Flamengo e ao Corinthians, o Cruzeiro é um time com tamanho na Libertadores maior do que esses dois. Os números mostram isso. Eu vou mostrar aqui o desempenho do Flamengo e do Corinthians histórico na Libertadores. Olha como está abaixo da grandeza dos times mais populares do Brasil. O Flamengo foi campeão em 81, né? De lá para cá. São todas as Libertadores do Flamengo estão campeão aqui na primeira Libertadores que participou. Isso. Aí 82 chegou na semi. 83 caiu na fase de grupos. 84 foi até a semi. 91 parou nas quartas, 93 parou nas quartas, 2002 fase de grupos, 2007 nas oitavas, 2008 nas oitavas, 2010 nas quartas, 2012, 14, 17 fase de grupos. Essas 3 últimas participações ruins. Né? Ruins demais. Ruins demais. O Flamengo, com o tamanho que tem, com os times que ele já teve, os times campeões brasileiros que o Flamengo já teve. E 2002, final, 2002 também, mas teve problemas, digamos, dentro políticos. 2002, dentro do elenco, a briga, não sei o quê. Vestiário ruim? Hã? Vestiário não, ruim? mas não, teve... Vocês tinham ganhado a Copa dos Campeões em Maceió e João Pessoa e jogaram a Libertadores por isso. E eu não joguei, fui suspenso. Pelo clube ou pela Conmebol? Pelo um sujeito que passou lá como diretor, não lembro nem nome. Diretor ficou lá um mês e... Suspendeu? Por que você fez, Pet, para ser suspenso? De novo? De novo, não. Não, tô pensando na China. Não, de novo, não. Aqui. O que ele alegou para se suspender? Alegou a coisa mais burrice que eu posso ver na minha vida. A gente foi jogar contra Palmeiras... São Paulo. Aí ele estava lá dentro. O Leandro me perguntando, né? Quem é esse senhor? Eu não sei. Chamamos o Quimel, que era o gerente. No vestiário, o cara passeou no vestiário. Chamei o Quimel aí. Quem é o cidadão? Esse novo diretor de futebol do Flamengo. Gente não sabendo. Ele passeou no vestiário. No jogo contra o Palmeiras, campeonato. Beleza, foi o novo diretor. Novo diretor veio de um Milan. Digo, como assim novo diretor de futebol? Digo, Quimel. Aí Quimel fez assim. Chegou agora. Beleza, não foi apresentado nem nada. Teve jogo, perdemos.
Depois do jogo, eu saio um jantar com o vice-presidente do clube e com o meu empresário, para resolver algumas coisas no jantar. Avisando o Quimelo, voltei do jantar para o hotel, dormi no hotel, voltei com delegação para casa. Beleza. Folga, depois de dias de folga, fui para o treino, suspenso. Me liga meu empresário, suspenso, digo, não sei. Chegando lá, me chama o Quimelo na sala dele, tá lá, o que aconteceu? Não, porque fui lá, o cara me entrega a carta. Pela falta disciplinar grave, tá suspenso. Aí tá lá falando com o cara. Não lembro o nome, cara, lamento. Entrei no escritório do Quimelo, falei, bom dia, fui lá na mesa do cara, cumprimentei Dejan Petkovic, jogador profissional da Clube Regatas do Flamengo. Aí ele, não, eu sei quem é você, digo, como eu não conheço o senhor, eu fui para me apresentar. Não. Aí, não, tá, senta aí, você cometeu falta disciplinar grave, digo, como assim? Você saiu para jantar, digo, sim. Com o vice-presidente do clube, com conhecimento do gerente. Isso não pode acontecer, não sei o quê. Você foi para o aeroporto de carro, digo, eu fui. Isso é inadmissível, digo, pois eu estou fazendo isso há 2 anos. Se não pode fazer, você tem alguém que me comunicar. Digo, isso eu chegou aqui para dizer a coisa, primeiro, logo a punir. Sem avisar, sem botar regra, sem se apresentar, nem sei quem o senhor vir no vestiário e perguntei o Quimelo, vai me dizer que cometi uma falta disciplinar grave, cumprindo todos os necessários, que é regulamento que vai... E estou suspenso, desde estar suspenso. Assinei o documento, não concordo com a decisão. E com isso não cometi nenhum erro, nenhuma falta disciplinar. Peguei e fui para casa. Você acredita na história? Não, acredita nisso? Eu acho que em situações como essa... E depois de 2, 3 semanas, o cara foi sair embora. Ajudam a explicar, situações como essa ajudam a explicar a falta de sucesso do Flamengo e do Corinthians. Os 2 clubes mais populares do Brasil na competição que é, assim, a fixação desses clubes. Não digo que a gente ia ganhar em 2002 nem nada, mas poderia fazer alguma coisa. O Corinthians também, o desempenho é muito ruim historicamente. O time foi vice-campeão brasileiro em 76, jogou a primeira Libertadores em 77, caiu na fase de grupos. Aí em 91 caiu nas oitavas contra o Boca, em 96 caiu nas quartas, contra o Grêmio, inclusive. O Jardel fez 3 gols no Pacaembu e na volta o Corinthians não reverteu. Em 99 caiu nas quartas contra o Palmeiras, em 2000 na semifinal contra o Palmeiras, em 2003 e 2006 nas oitavas contra o mesmo adversário, que é o River Plate. Em 2010 caiu nas oitavas, 2011 na primeira fase, que foi aquela fase pré-Libertadores contra o Tolima, Tite comandava o time, e no ano seguinte foi campeão. Desde que foi campeão, o Corinthians amargou 3 eliminações seguidas nas oitavas de final. É também um desempenho muito ruim em Libertadores. O curioso, assim, o Corinthians, a gente fala tanto dos times copeiros, né? O Corinthians, pelo menos Copa do Brasil e Libertadores, pode ter, assim, desempenhos parecidos, porque o Corinthians não é tão tradicional assim na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil foi bem, ganhou 3, né? Que nem o Flamengo. Não, o Corinthians tem 3. Que nem o Flamengo. Então tá no mesmo caso do Flamengo, que são times que vão bem na Copa do Brasil e na Libertadores não conseguem Os que vão bem na Libertadores e na Copa do Brasil são o Grêmio e o Cruzeiro. Né? 5 títulos cada um, não é isso? 5 títulos cada um e na Libertadores 3. 3 para o Grêmio e 2 para o Cruzeiro. Mas com um histórico assim de muita quartas de final, semifinal. O histórico é presença, consistência de resultados. Olá, amigos do Sport TV. O Flamengo fez o último treino hoje de manhã aqui no Rio de Janeiro, antes da viagem para Belo Horizonte, o jogo de volta da Copa Libertadores contra o Cruzeiro. O técnico Maurício Barbieri tem uma missão complicada, reverter o placar adverso do primeiro jogo aqui no Maracanã, derrota por 2-0. Deve ter aí o retorno do Lucas Paquetá, que não pôde jogar na primeira partida porque estava suspenso. E para vencer esse jogo lá no Mineirão, ele usou muito uma expressão durante a entrevista coletiva por aqui: tirar o Cruzeiro da zona de conforto. Vamos conferir. A gente tem já uma peça diferente para esse jogo. A gente não tinha o Paquetá no jogo anterior e a gente já tem ele à disposição para esse jogo. Eu acho que isso
é um ganho importante para nós, dado a relevância que ele tem para a equipe, enfim, o bom desempenho que ele tem apresentado e que os demais têm apresentado junto com ele. Sem dúvida nenhuma, a gente precisa criar condições para tirar o Cruzeiro da zona de conforto dele, enfim, para não deixar ele confortável, mesmo jogando em casa com o placar a favor, para que a gente possa, mais uma vez, criar as oportunidades e aí sim ser decisivo, ser eficiente e fazer os gols que a gente precisa. Lembrando que se o Flamengo vencer por 1-0, o Cruzeiro ainda passa para as quartas de final. 2-0, a decisão vai para pênaltis. E se o Flamengo vencer com uma diferença de 2 gols a partir de 3-1, aí o Flamengo fica com a vaga nas quartas de final. Uma última informação, o volante Cuejar foi convocado hoje para a seleção colombiana.